Lucas 17, versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? Vou ler mais uma vez. Lembrai-vos da mulher de Ló. Então aqui está a palavra de Deus, irmãos, quando Jesus está usando o exemplo da mulher de Ló para poder falar ao nosso coração. Ele está usando justamente o que aconteceu com a mulher de Ló, para que possamos aprender com ela, irmãos, com esse acontecimento, para que não venhamos fazer a mesma coisa que ela fez. E quando Jesus estava falando sobre isso, ele estava ensinando sobre o fim dos tempos. Ele estava ensinando, irmãos, sobre os acontecimentos finais. E nós podemos ver aqui no capítulo 17, no versículo 28, quando Jesus estava ali recitando o que aconteceu nos tempos de Noé, ele usa a mesma exemplo, né? O que aconteceu com Ló. Então diz ali do versículo 28 em diante, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Então ele está usando os exemplos que aconteceu no passado, no tempo de Noé, e daí ele falou também como nos dias de Ló. Ele estava contando algo que realmente tinha acontecido, fatos acontecidos, relatados no Velho Testamento. Amém? Então ele diz, assim como, da mesma maneira que aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Versículo 29, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Daí no versículo 30, Jesus diz, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então Jesus estava falando sobre o acontecimento da sua vinda, quando o Filho do Homem se manifestasse. Ele estava falando sobre o fim dos tempos, estava falando sobre a sua volta, a sua vinda. Estava alertando o povo dos acontecimentos futuros. Então ele usa o acontecimento passado, o que aconteceu no tempo de Noé, e o que aconteceu nos dias de Ló, para dizer que assim como foi nos dias de Noé ou nos dias de Ló, vai ser também a vinda de Jesus, onde as pessoas estariam comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e edificando. E nesses dias, como foi, repentinamente aconteceria a volta dele, no caso, a volta do Senhor Jesus Cristo. Então diz lá, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. O versículo 31 diz, naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Aí então ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló. O que a mulher de Ló nos ensina, irmãos? Que não devemos olhar para trás. Não devemos olhar para trás. O que levou a mulher de Ló a olhar para trás? A Bíblia diz que quando o anjo fez Ló, sua esposa e suas duas filhas, ele alertou eles que nenhum de vocês olhe para trás. Não deviam olhar para trás por motivo algum, enquanto tivesse acontecendo, olha só agora, irmãos, a destruição de Sodoma e Gomorra. Enquanto tivesse acontecendo a destruição dessas duas cidades, eles teriam que estar correndo e não olhar para trás. Ele alertou, o anjo alertou, tanto Ló, sua esposa e suas duas filhas. Mas o que aconteceu com a mulher de Ló? Deus ouviu os estrondos, ela não resistiu. O que ela fez? Ela olhou para trás. E o que aconteceu com ela? Virou uma estátua de sal. E Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Irmãos, nós estamos vendo acontecimentos no mundo. Nós estamos vendo os sinais, destruições por toda parte. Nós estamos vendo em todo o mundo, irmãos,
Só caos, só destruição, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. É terremotos, é enchentes, é ventos destruidores, é bombas explodindo. Quantas coisas já estão acontecendo no mundo nesses dias que estamos vivendo agora, nesse ano de 2020. Quantas desgraças, quantos acontecimentos. Olha como aconteceu agora no sul do Brasil. Tornado que deu ali e algumas cidades de Santa Catarina ontem. O que nós estamos vendo? Destruição. Só destruição. Mortes por todo lado. Quem assiste os jornais estão vendo só morte e destruição. E o que Deus fala para nós? Não olhe para trás. Não olhe. Não olhe para trás. Não é momento de você se apegar com as tuas coisas. Não é momento de você se agarrar com as tuas coisas. Não é hora, meu irmão, de se preocupar com essas coisas. Vamos correr. Vamos em frente. Vamos continuar nossa jornada. Vamos lutar pela nossa fé, por salvar a nossa alma. Porque a destruição, irmãos, está aí. Está sobre o mundo. Enquanto a mulher de Ló deveria estar correndo se salvar. Juntamente com sua esposa e suas filhas, ela olhou para trás quando não devia de olhar. E o que levou a mulher de Ló a olhar para trás? Sua casa, o apego às suas coisas terrenas, suas coisas materiais, fez com que ela olhasse para trás, o que deixou para trás, irmãos. Nós não temos que olhar o que está ficando para trás. Nós sabemos que os sinais estão aí, irmãos, diante de nós, acontecendo. Como Sodoma e Gomorra estava recebendo, irmãos, a chuva de fogo da ira de Deus sobre essas duas cidades, destruindo tudo, ela olhou para trás. Irmão, é a mesma coisa a nós hoje. Quando nós estamos vendo esses acontecimentos mundiais, deixando mortes e destruição em todas as nações, é o momento agora de nós olhar somente para um. Para quem? Para Jesus Cristo, irmãos. Amém. Olhar somente para o Senhor. Sim, somente para aquele que nos dá salvação, para nos livrar desses acontecimentos que vão se intensificar, irmãos, agora, daqui para frente. Então é o momento de nós estar olhando, seguindo em frente a nossa jornada, seguindo em frente diante do nosso objetivo, seguindo em frente, irmãos, para o cumprimento, ou seja, para a conquista da nossa salvação. Então, na sequência, quando Jesus diz lá, lembrai-vos da mulher de Ló, no versículo 33, nós encontramos ele dizendo, qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. O que significa isso? Perder a vida? Ou salvar a vida? É justamente aí, irmãos, não tem um momento mais de se preocupar com a nossa vida, com as nossas coisas, com esta vida terrena. Nós temos que salvar a nossa alma. Amém, irmãos. aleluia. E, na verdade, salvar a nossa vida é correr, irmãos, para a nossa salvação, para aquilo que Deus quer da nossa vida, a nossa carreira cristã, o prêmio, louvado seja o nome do Senhor, da nossa salvação. Não é mais no tempo de nos apegar com as coisas daqui, irmãos. Não é no tempo mais de nós se preocupar com as coisas dessa vida. É a hora de nós colocar os nossos olhos na eternidade, porque tudo aqui vai passar, irmãos. Tudo aqui, a Bíblia diz, o céu e a terra passarão. As palavras do Senhor não vai passar, irmãos. E aqueles que fazem a vontade de Deus também não vai passar. Então diz, digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. O que significa isso, irmãos? Um olhou para trás, mas o outro não. E é nesse momento agora que nós devemos pensar. Dois estarão numa cama, quem? Marido e mulher. Talvez a mulher está olhando para trás, como a mulher de Ló. E o marido, você deve pensar na tua salvação. Ou vice-versa. A mulher está olhando para Cristo, mas o marido resolve olhar para trás. Colegas de trabalho, aonde estiverem, chega o momento agora que cada um deve pensar na sua salvação. A mulher de Ló olhou para trás, mas Ló e suas duas filhas não olharam. Então, irmãos, é sinal do quê? Que nós temos que obedecer a palavra de Deus. E acima de qualquer coisa, nós temos que pensar em obedecer ao Senhor. Não interessa Aleluia.
Irmãos, esposo, esposa, filhos, pais, não interessa, irmãos. Chega um momento que nós devemos pensar na nossa salvação. 2 estarão numa cama, um será levado, será deixado. 2 estarão no campo, um será levado, será deixado. 2 estarão no moinho, significa trabalhando. Cada um deve pensar agora na sua salvação acima de qualquer coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Então está aí, irmãos, a palavra de Deus. Você veja como que ela nos ensina. E agora, olhe só agora a questão de olhar para trás e virar uma estátua de sal. O que significa, irmãos? Morte espiritual. Morte espiritual. Se olhar para trás nos dias de hoje, irmãos, e deixar de lado as coisas de Deus, morte espiritual. Infelizmente, nessa pandemia, muitos cristãos estão se tornando estátua de sal. Muitos estão olhando para trás. Muitos estão se voltando para as coisas do mundo, estão esquecendo de Cristo, irmãos. Como diz, não estão valorizando mais servir a Deus, cultuar a Deus, estão se esquecendo de tudo que aprenderam, de todos os alertas, estão se envolvendo com o mundo, estão se tornando estátuas de sal. Temos que cuidar, irmãos. Você acha que o diabo não sabe o que aconteceu com a mulher de Ló? Sabe. E o que ele vai fazer, irmãos? Usar o nosso emocional, usar os nossos apegos, usar, irmãos, nossos sentimentos, nossas emoções, em se apegar com as coisas daqui. Muitos, irmãos, por causa da falta de igreja, falta de culto, estão se deixando levar, irmãos, estão se apegando às coisas do mundo, estão se envolvendo com as coisas do mundo, com as coisas que desagradam a Deus, estão se tornando estátua de sal, que significa insensíveis. Estão perdendo a espiritualidade. Estão perdendo a comunhão com Deus. A presença de Deus, irmãos. A sensibilidade espiritual. Idêntico como aconteceu com a mulher de Ló. Nós vemos outra palavra do Senhor, irmãos, que também fala sobre esta questão em Lucas 9, versículos 59 e 62. O alerta de Deus para nós hoje, para a sua igreja. No livro de Lucas 9, versículos 59 e 62, nós encontramos também o Senhor dizendo: E a outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos ou sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus, ou anuncia o reino de Deus. Outro disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Novamente, você veja aí, irmãos, que sepultar meu pai, ou despedir-me dos que estão em minha casa. Você veja então, irmãos, que realmente que muitas vezes os apegos familiares, os íntimos, muitas vezes, irmãos, faz nós deixar de servir a Deus como devemos servir. E aqui o Senhor está mostrando que a prioridade na nossa vida, acima de apegos familiares, acima, irmãos, de qualquer coisa nessa vida, é o Senhor. Seguir a Ele tem que estar acima de qualquer relacionamento, de qualquer coisa, irmãos. Por isso nós devemos amá-lo acima de qualquer coisa. Irmãos, como Deus está falando conosco hoje, que a nossa vida com Deus, nosso compromisso com Deus deve estar acima de relacionamento, até familiar. Porque Jesus disse, aquele que não me amar mais do que seu pai, sua mãe, sua esposa e filhos, tio e tia, não é digno de mim. Nós temos que amá-lo acima de qualquer coisa, irmãos. Temos aqui um chamado de Jesus a duas pessoas diferentes, mas que ele respondendo de modo semelhante. Enquanto Jesus esperava de cada uma delas um profundo comprometimento com ele, elas, por sua vez, estavam presas demais às coisas terrenas e valores familiares. A primeira queria sepultar seu pai, a segunda queria, ao menos, despedir-se dos seus. Mas Jesus deixa claro que, depois de terem se envolvido com ele, essas pessoas não tinham mais a opção de olhar para trás.
se o fizessem, não seriam aptas para o seu reino. Irmãos, os valores do reino de Deus devem ser maiores de qualquer valor terreno, seja o que for. A verdade é que todos temos dificuldades de abrir mão de determinados valores. Ficamos presos a algumas coisas da nossa vida. Mas quando se trata de seguir ao Senhor, não podemos ter nada que nos prenda. Não podemos mais olhar para trás. Eu vou repetir, irmãos. Não podemos mais olhar para trás. Não estamos no tempo de olhar para trás. A destruição já atinge a terra, irmãos. Nós temos que seguir em frente para a nossa salvação. Nos apegar com Deus, nos agarrar ao Senhor, nos focar, irmãos, na eternidade, porque a destruição está vindo sobre a terra e vai se intensificar. Quem põe a mão no arado precisa olhar para frente, focar sua meta. Se olhar para trás, não será bem-sucedido. Semelhantemente, se queremos servir ao Senhor, a opção de olhar para trás não deve existir. Você quer eternidade com Deus? Você quer salvação? Não tem opção, irmãos. Não existe essa opção, olhar para trás. Nós temos que seguir em frente. Amém, Jesus. Temos que continuar, irmãos, em frente, trabalhando com a nossa vida. Arar a terra é arar o campo da lavoura. Trabalhar com a nossa vida, nos preparar para a volta do Senhor Amém. Jesus Cristo. Irmãos, eu tenho mais uma palavra. O apóstolo Paulo também nos ensina como nós devemos agir. Filipenses 3, versículo 11 ao versículo 16. Vamos ver o que o apóstolo Paulo nos ensina, irmãos, hoje. Filipenses 3, do versículo 11 ao 16. Para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Esse é o motivo, irmãos, de não olharmos para trás. Para, de alguma forma ou de outra, nós conseguimos a ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar. Repita isso, prossigo. Prossigo. Irmãos, quem prossegue não volta para trás. E só vai conseguir realmente conquistar, irmãos, alcançar aquele que não olhar para trás, mas aquele que prosseguir. Mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Esqueça, irmãos, do que ficou para trás. Amém, Jesus. Não olhe para trás. Agora é o momento que quem olhar para trás pode correr o risco de perder a salvação, irmãos. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Amém. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ah, irmãos, corre. Vamos olhar para Cristo. Aleluia. Temos que olhar e correr, irmãos, e continuar, prosseguindo, para completar a nossa salvação. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Mais do que nunca, irmãos, diante do que nós já conhecemos e até onde já chegamos, nós temos que continuar. Aleluia. Se queremos completar Aleluia, Jesus. a nossa salvação. Se queremos completar a carreira cristã para recebermos o prêmio, irmãos, da chegada, nós temos que continuar indo em frente, não olhando mais para trás. Irmãos, que ninguém e nada nos atrapalhe. Que ninguém e nada nos faça
olhar para trás. Mas tudo isso vai depender, irmãos, dos valores em nosso coração. O que vai decidir se nós vamos seguir em frente, olhar para trás. O que vai decidir, irmãos, se nós vamos conquistar a nossa carreira ou olhar para trás, é o que está em nosso coração. É os valores que dominam a nossa vida. Está na hora, então, de decidirmos o que realmente é importante. Está na hora, realmente, de nós decidirmos, irmãos, se você realmente valoriza a tua salvação acima de qualquer coisa, ou acima de qualquer laço familiar que você possa ter. Todos nós sabemos que Deus requer de nós um amor maior do que tudo mais, irmãos. E agora é o momento de decidirmos o que é mais valioso para nós. Não pense que olhando para trás, não pense que olhando para trás você vai salvar algum familiar teu. Não pense que olhando para trás você vai se livrar dos acontecimentos. Não vai, irmãos. Porque a ordem nossa é olhar para frente. Quem sabe da nossa firmeza olhar para frente, os nossos entes queridos se acordem e também se direcionem para o caminho da salvação. Reconhecendo que para trás, irmãos, para trás só vai ter destruição. Daqui para frente, irmãos, nada mais vai estar seguro. Os acontecimentos estão aí. Os acontecimentos estão vindo pelo ar, irmãos. De uma forma visível e invisível. Está vindo. De forma de vírus, ou de forma de vento, ou de forma de bomba, a destruição está vindo sobre a face da terra. E o alerta de Deus, a advertência de Deus, para nós é: fuja, fuja para a vossa salvação. Fuja, irmãos, para que o mal não te alcance, para que o mal não te pegue, para que o mal não te paralise. Fuja, corra para o caminho, irmãos, da salvação. Aleluia. Mais do que nunca, nós temos que agora focar para o autor e consumador da nossa fé. Nos desvencilhar, nos afastar de todo o pecado que nos rodeia. Nos desvencilhar, irmãos, nos livrar de toda a rede, de todo embaraço e seguir em frente, fixando o nosso olhar para Jesus Cristo, focando nele, na sua palavra, na sua promessa, trabalhando para completar a nossa carreira, para conquistar o prêmio da nossa salvação. Amém. Jesus. Não olhe para trás, Amém. irmãos. Que nesses dias você possa lembrar da mulher de Ló, o que aconteceu a ela. Então, nós devemos cuidar para não olhar para trás. Amém. Deus abençoe, irmãos.